Você já se perguntou o que realmente acontece no mundo espiritual quando você ora? Será que, ao fechar os olhos e falar com Deus, algo poderoso se move ao seu redor? Ou será que nossas orações são apenas palavras vazias, sem efeito real? Hoje vamos revelar o impacto profundo que a oração tem não apenas em nossas vidas, mas também no mundo espiritual. A Bíblia nos ensina que a oração não é apenas uma prática religiosa, mas uma ferramenta de transformação que pode mudar a realidade visível e invisível. Mas o que acontece quando oramos? O que está acontecendo no plano espiritual enquanto fazemos essa conexão com o Criador? A Bíblia é clara sobre a importância da oração. Em Filipenses 4:6 nos é dito: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Mas será que a oração é apenas uma conversa com Deus? Ou há algo mais profundo em jogo? Vamos explorar isso e muito mais nos próximos minutos. Antes de começarmos, curta este vídeo, compartilhe com amigos e inscreva-se no canal. Sua interação é fundamental para que mais pessoas possam aprender sobre o poder da oração e sua influência no mundo espiritual. Quando levantamos nossa voz em oração, estamos participando de algo muito maior do que imaginamos. A oração é, sem dúvida, uma chave que ativa uma verdadeira batalha no mundo espiritual. Em Efésios 6:12, o apóstolo Paulo nos alerta: pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Este versículo nos mostra que nossa vida espiritual está envolvida em uma guerra invisível, onde as orações podem ser vistas como um dos maiores campos de batalha. Cada vez que oramos, nossa súplica se torna um movimento dentro dessa batalha cósmica. Enquanto falamos com Deus, forças celestiais e malignas estão atentas ao nosso clamor. Por que isso acontece? Porque, quando oramos, invocamos a presença de Deus, e sua autoridade começa a operar em nossa vida e no mundo ao nosso redor. O simples ato de orar pode fazer com que os céus se movam em resposta ao nosso pedido, como aconteceu com Daniel, quando ele orou por entendimento. E um anjo de Deus foi enviado para combater forças espirituais que estavam tentando impedir a resposta à sua oração. Daniel 10:12-13. A oração também ativa a ação dos anjos, que, como nos ensina a Bíblia, são mensageiros de Deus, prontos para cumprir a sua vontade. Quando oramos, eles estão em movimento, levando nossas petições ao Senhor e intercedendo por nós. Mas, ao mesmo tempo, as forças das trevas não ficam inativas. Elas tentam impedir que a oração tenha efeito, criando bloqueios e distrações. É por isso que a oração precisa ser feita com fé e perseverança, sabendo que o mundo espiritual está em constante atividade. Esta batalha espiritual é real, e a oração é uma arma poderosa que Deus nos deu para romper as barreiras espirituais e permitir que sua vontade se cumpra em nossas vidas. Mas qual é o impacto dessa batalha? A oração é, sem dúvida, uma das formas mais poderosas de nos conectarmos diretamente com Deus. Ao orarmos, não estamos apenas falando palavras no ar. Estamos, de fato, atravessando a barreira entre o físico e o espiritual. A Bíblia nos ensina que a oração é uma forma de comunicar nossa alma com o Criador, estabelecendo uma conexão que transcende o entendimento humano. Em Jeremias 33:3, Deus nos faz uma promessa poderosa: clama a mim, e eu te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Esse versículo revela algo profundo. Quando clamamos a Deus em oração, Ele não apenas ouve, mas também responde. E essa resposta não é limitada ao que podemos compreender com nossos sentidos naturais. A oração tem o poder de abrir portas no mundo espiritual,
permitindo que a sabedoria divina e os recursos celestiais se movam em nossa direção. Essa conexão direta com Deus é possível porque, através de Jesus Cristo, fomos reconciliados com o Pai, como está escrito em Hebreus 4,16. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, para que recebamos misericórdia e achamos graça, a fim de sermos ajudados no momento da necessidade. A morte de Cristo na cruz fez com que o véu que separava a humanidade de Deus fosse rasgado, permitindo que agora qualquer pessoa, em qualquer lugar, possa se aproximar diretamente do trono de Deus por meio da oração. É fascinante entender que quando oramos, estamos de certa forma invocando o poder de Deus em nossas vidas. Não importa o que aconteça ao nosso redor ou as dificuldades que enfrentemos, a oração nos coloca diante de Deus, nos permitindo experimentar sua paz, sua direção e seu poder sobrenatural. A oração é mais do que palavras, é uma ponte espiritual que nos conecta com a fonte de toda força e sabedoria. Quando oramos, não estamos sozinhos. O mundo espiritual está repleto de seres celestiais que respondem às nossas súplicas e se movem conforme a vontade de Deus. Um dos maiores auxiliares que Deus nos deu nesse processo são os anjos. A Bíblia nos ensina que eles são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Hebreus 1,14. E que têm um papel ativo na nossa vida espiritual, especialmente quando oramos. Os anjos não apenas obedecem às ordens de Deus, mas também são enviados para interceder em nosso favor, como vimos em Daniel 10, 12, 13. Quando Daniel orou, buscando uma resposta de Deus, o anjo que foi enviado a ele encontrou resistência de forças espirituais malignas. No entanto, o anjo persistiu e a resposta de Deus finalmente chegou, revelando que a oração de Daniel foi ouvida desde o momento em que foi feita, mas levou tempo até que os anjos conseguissem romper as barreiras espirituais. A presença dos anjos durante a oração é uma demonstração do poder de Deus em ação. Eles não só nos protegem, como também nos assistem espiritualmente. Em Salmo 91, 11, está escrito: porque a seus anjos dará ordens a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Isso significa que, enquanto oramos, os anjos estão atentos às nossas necessidades e prontamente executam a vontade de Deus. Uma das funções mais interessantes dos anjos é que eles também nos ajudam a interpretar a vontade de Deus, levando nossa oração de forma eficaz até o Senhor. Em Apocalipse 8, 3, 4, vemos que um anjo diante do altar de Deus oferece as orações dos santos como um incenso perfumado. Isso simboliza como nossas orações são valorizadas e purificadas à medida que chegam aos céus, através da intervenção celestial. Portanto, quando oramos, podemos ter a certeza de que não estamos falando em vão. Nossos clamores chegam ao trono de Deus, e os anjos estão trabalhando ao nosso redor para cumprir a vontade divina. Mas, enquanto eles cumprem o seu papel, há também forças do mal tentando impedir a eficácia das nossas orações. Ao orarmos, entramos em uma arena de batalha espiritual, onde forças invisíveis, tanto do bem quanto do mal, estão em constante conflito. Enquanto os anjos de Deus atuam para atender nossas orações e levar nossa petição ao Senhor, as forças malignas também fazem o possível para bloquear essa comunicação, criando barreiras e distorcendo o nosso foco. A Bíblia nos alerta sobre a realidade dessa luta em 1 Pedro 5,8, onde é dito: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda ao redor, rugindo como leão, buscando a quem possa devorar. O inimigo sabe do poder da oração e, por isso, faz questão de tentar frustrá-la de todas as maneiras possíveis. Ele sabe que, quando oramos com fé, nós ativamos uma força que pode mudar circunstâncias,
quebrar cadeias espirituais e trazer livramento. Esse poder não passa despercebido pelas forças do mal, que agem para nos afastar da oração, ou, quando não conseguem fazer isso, tentam enfraquecer nossa fé. Muitas vezes, eles usam distrações, dúvidas ou até mesmo sentimentos de culpa para nos fazer duvidar da eficácia da oração. Em Daniel 10, como já vimos, quando Daniel orou, ele enfrentou uma resistência espiritual significativa. O príncipe da Pérsia, uma entidade demoníaca, tentou bloquear a resposta à sua oração. Isso nos mostra que, em algumas situações, nossas orações podem demorar mais do que esperamos porque há uma batalha espiritual em andamento. Contudo, isso não significa que Deus não tenha ouvido. Muito pelo contrário, Ele sempre ouve nossas orações, mas o inimigo tenta atrasar ou distorcer a resposta. Essas investidas espirituais são uma realidade que devemos enfrentar com coragem e fé. Quando oramos, precisamos estar preparados para a oposição, mas também confiantes de que, conforme está escrito em Romanos 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós? A oração é uma poderosa arma, e mesmo que as forças malignas tentem impedi-la, elas não têm autoridade para prevalecer sobre o poder de Deus. As palavras que usamos ao orar têm um impacto profundo, não apenas em nossa vida, mas também no mundo espiritual. A Bíblia nos ensina que a língua tem o poder de construir ou destruir, e isso inclui o poder que nossas palavras têm ao falarmos com Deus. Em Provérbios 18:21 está escrito: a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Isso significa que, ao orarmos, nossas palavras têm o poder de liberar vida ou de permitir que o inimigo influencie nossa jornada espiritual. Quando declaramos a verdade de Deus em nossas orações, estamos alinhando nossa vida com o plano divino e, de acordo com a palavra, ativando o poder de Deus para trazer a realização das promessas. Jesus nos ensinou em Marcos 11:23, que se alguém disser a este monte, levanta-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Essas palavras de Jesus revelam um princípio profundo. A fé expressa por meio da palavra tem o poder de mover montanhas. Quando oramos, não estamos apenas repetindo palavras, mas estamos declarando verdades espirituais que têm um impacto no mundo visível e invisível. O poder da oração não reside apenas em pedir, mas em declarar com autoridade as promessas de Deus. Isso significa que, ao orarmos, estamos posicionando nossa fé e nossa confiança no Senhor. E nossas palavras se tornam uma ferramenta para ativar o poder de Deus no mundo espiritual. A Bíblia também fala sobre a importância de confessarmos a nossa fé. Em Romanos 10:10, lemos: com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Isso significa que, ao confessarmos com nossas palavras, estamos não só manifestando a nossa fé, mas também atraindo o poder de Deus para agir em nosso favor. Cada palavra pronunciada em fé tem o poder de mudar realidades, curar enfermidades, quebrar cadeias espirituais e transformar o ambiente ao nosso redor. Portanto, ao orarmos, precisamos ser conscientes do poder das nossas palavras. Não apenas as palavras que pedem, mas também as palavras que louvam, que agradecem e que afirmam a grandeza de Deus. Quando falamos com fé e autoridade, estamos movendo as forças espirituais a nosso favor, permitindo que a vontade de Deus se manifeste em nossas vidas. Uma das maiores dúvidas que surgem entre os cristãos é: por que Deus demora tanto para responder às minhas orações? Sentimos que, quanto mais fervorosa é nossa oração, mais longe parece estar a resposta. No entanto, a Bíblia nos ensina que o tempo de Deus não é o mesmo que o nosso, e que existem razões espirituais profundas para o intervalo entre a oração e a resposta. Em Isaías 55:8-9, Deus nos lembra:
porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Às vezes, o que parece ser uma demora é, na verdade, parte do plano divino, algo que está além da nossa compreensão limitada. O tempo de Deus é perfeito, e sua resposta vem no momento certo, de acordo com o que é melhor para nós. Além disso, como vimos no capítulo anterior, as forças espirituais malignas podem tentar bloquear nossas orações. Em Daniel 10, 12, 13, Daniel orou, mas a resposta demorou 21 dias devido à resistência do príncipe da Pérsia, uma força demoníaca que impediu que o anjo de Deus trouxesse a resposta de imediato. Quando o anjo finalmente chegou, ele revelou que sua luta espiritual com as forças do mal foi o que causou o atraso. Isso nos ensina que, embora Deus tenha ouvido nossa oração desde o início, o mundo espiritual pode estar envolvido em um processo que demora mais do que gostaríamos. Porém, há também uma questão de preparação. Em Tiago 4:3 é escrito: quando pedem, não recebem, porque pedem com motivos errados, para gastar em seus prazeres. Deus, em sua sabedoria, sabe que algumas orações precisam de tempo para serem respondidas, porque muitas vezes precisamos ser transformados antes que possamos receber aquilo que pedimos. O processo de espera pode ser, na verdade, um período de amadurecimento espiritual, no qual nossa fé é fortalecida e nossa confiança em Deus se aprofunda. Além disso, o atraso na resposta pode ser uma oportunidade para crescer em perseverança e confiança. Romanos 5:3-4 nos ensina, e não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Deus usa o tempo de espera para fortalecer nossa fé e nos moldar à imagem de Cristo. Portanto, quando a resposta à oração demora, é importante confiar em Deus, saber que Ele está trabalhando nos bastidores e entender que o seu tempo é perfeito. Não devemos desistir da oração, mas persistir com fé, sabendo que a resposta virá no momento exato em que Deus a considera necessária. Enquanto a oração pessoal tem um poder profundo e transformador, a oração coletiva, quando o povo de Deus se une para orar em conjunto, tem um impacto ainda maior. A Bíblia é clara sobre a importância da unidade na oração. E em Mateus 18, 19 e 20, Jesus nos diz: também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Este versículo nos revela que a oração em unidade tem uma autoridade espiritual poderosa. Quando nos unimos para orar, algo sobrenatural acontece. Não é apenas o número de pessoas que se reúne, mas o fato de estarmos em acordo, em harmonia e com um propósito comum diante de Deus. A Bíblia nos ensina em Eclesiastes 4, 9 e 12 que é melhor serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Se um cair, o outro o levanta. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. A oração coletiva cria uma rede de suporte espiritual onde os fiéis se fortalecem mutuamente e juntos têm mais força para quebrar as barreiras espirituais que possam existir. Além disso, quando oramos coletivamente, nossa fé é fortalecida. Às vezes, o peso das circunstâncias pode nos desanimar ou fazer com que nossa fé vacile. Mas, quando nos reunimos com outros crentes, nossa fé se torna mais firme, mais audaz. Em Atos 4, 24, 31, a igreja primitiva enfrentou perseguição e orou com ousadia e unidade.
O Espírito Santo se moveu poderosamente entre eles, e eles foram cheios de coragem para continuar proclamando a palavra de Deus. Isso é um exemplo claro de como a oração coletiva não apenas fortalece os crentes, mas também resulta em um mover poderoso do Espírito Santo. A oração coletiva também fortalece o corpo de Cristo como um todo. Quando oramos juntos, alinhamos nossos corações com os de nossos irmãos e irmãs em Cristo, criando uma força espiritual coletiva que impacta o mundo espiritual. As cadeias espirituais que se formam ao redor de uma comunidade podem ser quebradas quando oramos juntos, como está escrito em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quando oramos em unidade, estamos invocando o poder de Deus de forma ainda mais eficaz. Em um nível espiritual mais profundo, a oração coletiva também nos conecta uns aos outros, criando uma rede de intercessão, onde as orações uns pelos outros têm um impacto direto no reino espiritual. A Bíblia nos ensina a orar uns pelos outros. Tiago 5,16. E quando fazemos isso, estamos cumprindo a vontade de Deus de sermos intercessores uns pelos outros, fortalecendo a igreja e levando a vitória espiritual para as áreas que precisam. Chegamos ao final desta jornada, onde exploramos profundamente o que acontece no mundo espiritual quando oramos. Como vimos, a oração não é apenas uma prática religiosa, é um portal espiritual poderoso que conecta nossas vidas ao coração de Deus e ao poder divino. Deus ouve nossas súplicas, os anjos atuam em nosso favor, e até mesmo as forças espirituais malignas tentam bloquear nossa comunicação com o Senhor. Mas em tudo isso, sabemos que a vitória já é nossa em Cristo. Pois se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Agora é hora de colocar em prática o que aprendemos. Primeiramente, lembre-se de que a oração não é apenas sobre pedir. Ela é uma forma de comunicação íntima com Deus, onde expressamos gratidão, confiança e fé em sua soberania. Não importa o quão longa ou difícil a espera possa ser, sabemos que a resposta virá no tempo perfeito de Deus. Como Jesus ensinou, tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Mateus 21:22. Além disso, se você está enfrentando dificuldades ou resistências espirituais, lembre-se de que as orações coletivas têm um poder extraordinário. Quando você se une a outros crentes para orar, você está criando uma força espiritual que tem a capacidade de transformar a situação ao seu redor. Nunca subestime o poder da oração em unidade. Em Filipenses 4, do 6-7, Paulo nos lembra: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo, pela oração e súplica com ação de graças, sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Por fim, lembre-se de que a oração não é algo que se faz apenas nos momentos de necessidade. A prática constante de orar fortalece seu relacionamento com Deus e permite que você se torne mais sensível à sua voz. Ao orar, você está alinhando seu espírito com o de Deus e ativando o poder celestial em sua vida. Em 1 Tessalonicenses 5:17, somos instruídos a orar sem cessar, porque a oração é o que mantém nossa conexão constante com o Criador. Em resumo, a oração é uma ferramenta poderosa que, quando usada com fé e compreensão, pode transformar sua vida e o mundo ao seu redor. Não desista de orar, independentemente das circunstâncias, pois Deus sempre ouve e responde no momento certo. Agora, quero convidá-lo a colocar em prática tudo o que vimos neste vídeo.
Continue orando com fé, sabendo que o mundo espiritual está trabalhando em seu favor. E se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora para mais conteúdos como este. Compartilhe este vídeo com seus amigos e deixe nos comentários como a oração tem impactado sua vida. Vamos continuar, crescendo juntos na fé e no conhecimento da Palavra de Deus.